Já trouxe para vocês em um dos nossos cultos de ensino, Provérbios capítulo 10. Estava ouvindo um barulhinho aí? Tá ligado. Tá ligado? Ah, depois ele tira. Ele tá só ligado? Capítulo 10, versículo... Deixa ali mesmo, viu, filho? Provérbios 10, 22. Vocês lembram que eu li para vocês e nós falamos um pouquinho? A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não lhe acrescenta dores. Foi Provérbios capítulo 10, versículo 22. É óbvio que esse versículo que nós lemos e nós não conseguimos terminar, então eu vou dar uma sequência hoje. Ele expressa que a prosperidade divina, que inclui o quê? A riqueza, a paz, a saúde e a harmonia, não traz sofrimento, ao contrário. A bênção do Senhor enriquece a vida de uma forma completa e duradoura. Então nós precisamos tomar cuidado com uma palavra chamada cobiça. A cobiça, ela é uma palavra destrutiva, que quando o homem toma para si esse sentimento, ela é como um câncer que corrói os ossos. Muda a personalidade, muda o caráter, e o homem passa a ser frio e calculista. Não mede consequência, a injustiça é plena, e para ele tanto faz. Se for necessário passar por cima, ele passa, matar, ele mata, desde que ele consiga os seus ideais. A cobiça é terrível. Lucas capítulo 12, versículo 13, que nós vamos ler, e isto vai ser a palavra introdutória para dar sequência a esse assunto. E disse-lhe, nós vamos até o versículo 21, tá, Mateus? E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo... Volta lá. Veja bem, irmãos, são assuntos totalmente diferentes. Aqui Jesus está falando e disse-lhe: tomem cuidado com esse sentimento de vocês, ele está falando. Guardai-vos da avareza, envolve a cobiça, porque a vida de qualquer não consiste... Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. Sendo assim, isso quem disse foi Jesus. Porque a vida de qualquer ele está dizendo aqui, não consiste na abundância do que ele possui. Aí ele vai dar um exemplo. Jesus gostava de falar como parábola. Aí ele chamou os meninos ali e disse: olha, eu vou falar com vocês de uma forma que vocês possam entender. Aí ele começa a contar uma parábola. Então o acontecimento não era parábola, era real. Agora sim, Jesus, ele vai tentar explicar para aqueles dois em forma de parábola. 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho, olha que chuva, não tenho onde recolher os meus frutos. Olha aqui, ele diz: olha, eu não tenho aonde eu guardar a minha colheita, os meus cereais, os meus frutos, tudo que eu colhi, tudo que eu conquistei, é tanta abundância que eu não tenho aonde guardar.
E disse: farei isto, vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros celeiros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi assim à minha alma, eu vou dizer para mim mesmo: tens em depósito. É a mesma coisa de você olhar no espelho e dizer assim: ó, se acalma que você está bem agora. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, e ó, fica tranquilo, acabou os seus problemas. Mas Deus, quem disse? Deus. Quem que disse? Deus. O dono da vida disse. Mas Deus lhe disse: louco. Por que louco? Tu não sabe o que está falando. Esta noite te pedirão a tua alma. Você não passa dessa noite. E o que tens preparado? Para quem vai ficar? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse texto ele chama muita atenção. E quando eu estava lendo, eu cheguei a uma conclusão: a prosperidade divina é diferente da riqueza material. Deus, aleluia. Nós vemos muitas pessoas pregarem a prosperidade material, mas as pessoas, elas não conquistam a riqueza espiritual. E a riqueza material sem as bênçãos de Deus, ela traz dores, consequência. Olha só, eu marquei aqui: a riqueza material pode ser passageira e trazer dores. A bênção do Senhor capacita as pessoas a administrar as suas posses com responsabilidade e generosidade, resultando em uma riqueza duradoura. Observando que a bênção do Senhor também envolve a satisfação com o que se tem e a certeza de que Deus cuida das nossas necessidades. Ou seja, Deus cuida das pessoas. Aleluia, Deus. A questão, Letícia, Eu creio, Senhor, aleluia. não é ter dinheiro ou posses. Não é essa questão. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter posses, eu quero. Mas no meu coração, esses dias eu estava pensando: meu Deus, eu queria ter dinheiro. Bom, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha construído um templo aqui. É verdade, Deus. Se eu tivesse dinheiro, nós tínhamos no nosso depósito cesta básica para Canitar inteiro. Se eu tivesse condições, eu já falei para o Ben isso, eu queria construir uma vila para irmãos que não têm aonde morar, e fazer uma vila gospel, uma vila espiritual, a Nova Jerusalém, sabe? Chamar como se fosse assim, aquelas casinhas tipo da Coab assim, e colocar os irmãos que não têm condições para morar ali. Esses são meus desejos, essa é a intenção do meu coração. Eu gostaria, e eu também quero ter uma vida boa. Eu quero ter um carro bom, claro que eu quero ter um carro bom. Eu gosto de andar bem arrumadinho, gosto de ver minha mulher bem arrumadinha, feliz, comendo, bebendo aquilo que ela gosta. Quem não quer isso? É por isso que nós trabalhamos. Nós precisamos conquistar também os bens materiais. Aleluia. É óbvio disso. Quem concorda comigo? Amém. A questão é: a Bíblia diz que aonde está o meu coração, também está o meu tesouro. Aonde está o meu coração? Nas coisas que eu quero conquistar ou nas pessoas? Mas esse não é o caso. A questão não é ter dinheiro ou posses, o problema é ter amor ao dinheiro, ter amor às coisas materiais. E o amor às coisas traz avareza. O que é avareza? Quem sabe o que é avareza? Desejo de possuir. É o apego excessivo ao dinheiro ou bens materiais.
Não importa o que eu tenha que fazer, desde que eu consiga ter e ter. E nem usufrui. Ele quer ter e não gasta. Não ajuda, não é generoso, não faz nada com o dinheiro. Ele quer tudo para ele. Se bobear, foi tudo debaixo do colchão, debaixo da cama. Não empresta, não dá, não faz nada. É aquelas pessoas que morriam na época dos antigos e não colocavam nem no banco, de medo do banco roubar. Eles morriam e encontravam valores enormes com dinheiro que até já tinha perdido a sua validade de moeda corrente. Vamos ver então, 1 Timóteo capítulo 6. O problema não é o dinheiro. Eu quero ter um carro melhor, quero trocar o meu carro. Nós queremos trocar. O carro fica velho também, que nem nós. O carro fica velho, nem nós. E meu carro, Nem nós. eu já estou rangendo as... Nem nós. o meu amortecedor já está ruim. O amortecedor fica mais ruim. Né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 a 11. Quem está entendendo essa palavra? Porque, coloca o 9. Mas os que querem ser ricos caem em e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, ou seja, em muitas vontades carnais perigosas, que faz mal, que submergem os homens, ou seja, que leva os homens na perdição e ruína. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas... É isso que eu digo. Quando nós lemos lá que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não lhe acrescenta dores, é aquela vontade que você tem, debaixo da bênção de Deus. Deus está prosperando a tua vida e você é generoso, você é piedoso, você é cheio de Deus, você tem o Senhor como a prioridade da sua vida. Você está debaixo da bênção de Deus e Deus é generoso com você. Você é generoso com o teu próximo, é generoso com a obra, é generoso com todo mundo. Você é justo. Olha só, tem pessoas assim, irmãos. Ela não tem nada. Alguém vai dar uma geladeira para ela. Ela ganhou uma geladeira. Não, ela pega, oh glória a Deus, eu ganhei uma geladeira. Alguém vai lá dar uma televisão para ela, mobilia a casa dela. Ela vai trabalhando, ela vai conquistando. Agora ela pode trocar de geladeira. Sabe o que ela faz com a geladeira que ela ganhou? Ela vende. Ela põe e vende. Alguém chega lá para ela, não tem como baixar um pouquinho não, meu filho, está muito barato isso aí já. Ela quer posses, mas não abre mão, só quer ter vantagem em tudo. Esses dias eu estava lá em casa e meus filhos falam: mamãe, você vai fazer o que vai vender? Nós dava. Trocamos o fogão, nós damos. A geladeira nós trocamos, nós demos. E nós vamos dando. Por quê? Mãe, mas você vendeu, pai, se você vender, você ajuda a comprar o outro. Mas peraí, de alguma forma foi Deus quem me deu. Nada eu tenho nessa vida. Eu sou só mordomo. É a mordomia. Eu tenho, mas não é meu, é Deus quem me deu. É para a glória dele, é para a honra dele. E se ele me deu condições de eu comprar uma melhor, e essa daqui já está tão velhinha que não está servindo mais para mim, e eu vou vender? Você não sabe por que eu estou trocando, irmãos? E se a pessoa que está ali comprando é porque ela não tem condições de comprar uma? Se você foi abençoado, o que custa você também abençoar? Não estou falando de um carro, não estou falando de uma casa, eu estou falando de coisinhas minúsculas. Neguinho vende por 40 conto, mas não dá. Não. Então, não, irmão, isso aqui não vale nada, não. Tá 40 na cidade? Dá 5 aí.
São pessoas que só querem arrecadar, não abre mão de nada. Assim como, né? Só quer posses. Oi, filha. Pode? E quando seria ao contrário, tipo assim, a pessoa não tem nada e aí as pessoas ao redor dela querem dar e ela não quer receber? Aí pode ser um momento de soberba, orgulho, e essas pessoas sofrem pela sua própria orgulho e soberba e morre afogado, engasgado com esse sentimento terrível. Morre engasgado com esse sentimento terrível. Mas vamos lá. Muito bom, viu? Olha lá, irmãos. No versículo 11 diz: mas você, olha no versículo 11 que Paulo fala para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Por quê? O amor ao dinheiro é gerado pela cobiça. E a cobiça, ela é obra da carne. A pessoa que tem esse sentimento, ele não está andando no espírito, ele está sendo gerado pela carne, e ele vai perder o fruto do espírito. São pessoas amargas, são pessoas que não têm fé, são pessoas que não é amoroso, são pessoas que não têm paciência, são pessoas que não são mansas. Eles só querem ter vantagem em tudo. Você acha melhor? Também. Não pode lidar com uma cesta básica? A cesta básica? Tem um fubá lá que está com bicho, eu vou trazer. Porque eu trabalhei e comprei, porque a pessoa também não trabalha e compra. Esses são os pensamentos. Esses são os pensamentos. Aí ele vai lá, abre a portinha dele lá. Portinha dele. Tem 2 fubá aqui. Qual que tá para vencer? Esse aqui? Vou dar esse daqui. Eles não estão vencidos. Os que estão vencidos, ou seja, Conhecer? aí ainda fala, chega e não é questão de mostrar, eu ajudei. Conhecer. Pois não, minha filha. E tem uns que compra, vai comprar as coisas para ajudar na cesta e compra aquela marca mais inferior que existe. Mais inferior que Aquela existe. marca, quando eu compro, o que eu compro, por isso que eu estou comprando para mim. Eu tenho isso no meu mesmo. Eu até às vezes, irmã, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu gosto de um determinado arroz que uma vez ele está alto, outra vez ele está mais baixo. Eu vou só fazer uma propaganda aqui. Eu gosto do ramage, daquele... Pateco. O pateco, tem mais um também que é o piscininho, né? Esses arroz eles estão sempre 28, mas eu gosto do 5 estrelas. Eu gosto também... tem outros nomes assim que às vezes eu compro quando os outros estão muito alto. Tem uns que eu compro para meu uso. Blue Bom, né? São arroz bons que eu gosto. Arroz bom. De repente, se eu estou lá, Só o arroz eu vou comprar para mim. arroz bom. Ah, tá o ramagem de R$30. Eu pego 2 ramagens para mim. Mas de repente, o Blue Bom tá 25. Muito bom. Aí você vai pegar 2 Blue Bom. Mas você compraria também para você. A questão que a irmã disse está muito certo. O que está aí? Tem aqui, ó, R$15. Você vai olhar, só tá os pedaços do arroz. Mas sabe por que eu saltei dessa questão? Porque eu acompanhei uma igreja, cada pessoa ia levar, né? Pessoas que podem, sabe? Uma classe um pouquinho mais alta, e ela foi fazer a cesta. E eu estava, né, perto, eu trabalhava na casa da minha patroa, e a mulher mandou a dona do estabelecimento colocar aquela marca mais inferior, aquele arroz bem, aquele bonito, jamais vi aquele lá. Sei. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, mãe. Pois é. Aí a moça falou assim, mas sabe que é do outro arroz? Ah não, porque não é pra mim, eu vou dar mesmo. Eu fiquei tão indignada com aquilo, eu nunca esqueci essa cena. A senhora acha que essa pessoa tem amor, irmã? Não. A senhora acha que ela está dando gerado pelo Espírito? Não é. Não. Muito bem, a irmã está correta. Nesse texto que nós lemos,
O que está sendo condenado nesse texto não é o desejo de ser, é o desejo de ter coisas, não é nada disso. A questão não são o desejo de obter coisas materiais propriamente dito, quando são usadas corretamente para a glória de Deus. A questão é você querer gerar riquezas para ser superior aos outros. Aí é complicado. Querer ter coisas está muito em família. O Cláudio comprou uma TV 55 polegadas. Tá. Eu vou lá comprar uma 72 e vou postar também para o Cláudio ver que eu não vou ficar por baixo do Cláudio. Eu não vou ficar por baixo do Cláudio, não. É assim que funciona, não é? É uma competição de quem pode mais, de quem tem mais. Igreja não tem isso, o povo de Deus não tem isso. O povo de Deus vive no amor, vive na fé, na paciência, na mansidão. É um completando o outro. É tudo para a glória de Deus. Tudo que eu tenho não é meu, eu sou apenas mordomo. É Ele que deu, é para Ele, é para a glória dele. Aleluia. É para a glória dele. Nós que apoiamos o Senhor. Eu e a minha esposa conhecemos uma família. Não vai ficar não. Esse é um direito. Se eu fui lá e comprei um carrinho pro meu filho, o outro vai lá e compra. Se eu vou lá e compro um carro, vou comprar um melhor, porque lá que. Como é que vai ser uma família? É da igreja. Isso tem muito. É da igreja. Olha só que interessante. Primeiro, um alerta é que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. E diz que aqueles que assim procedem, ou seja, cobiçam o dinheiro, desviam-se da fé. Por que desviam-se da fé? Porque o amor ao dinheiro é obra é fruto do Espírito? É obra? E a carne vai gerar obras da carne, mas obras da carne. E a Bíblia diz lá, você tirou, meu amorzinho? Ele tirou. E a Bíblia diz lá, aí o outro 10, olha lá, cobiça, e alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muita testemunha. Está falando, continua militando a sua fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Ou seja, não troque a tua vida eterna pelas coisas terrenas. Aqui é passageiro. Continua militando a tua fé. Deus te deu, continua na tua fé. Está ganhando, continua na tua fé. Agora fiquei milionário, mas continua sendo justo, amoroso, manso, e o Senhor está sobre todas as coisas. E se você se comportar dessa forma, Deus vai dando e vai te encher de bênçãos materiais, porque Ele sabe que isto não vai te corromper. Mas se você não tem, ou tem o desejo de ter, Deus conhece o amanhã. Deus, Ele é onisciente, e muitas das vezes Ele não dá para não perdermos a nossa vida eterna. Deus, aleluia. Tem pessoas que não podem ter nenhum carro, tem pessoas que não podem ter nenhum terno novo, e Deus não dá. É melhor subir para o céu com um terno velho do que ficar com um terno novo, com vaidade, né? Tem gente que vai morrer, aí fica de muito terno lá. Aí ele vai morrer Com com um terno. terno novo. Pois é. Terno novo. Eu tenho muito medo disso. De morrer não, de outros usar minhas roupas não. Eu vou usar tudo que eu tenho. Tem que usar até no novo. Até carinha do corpo. Gostou não? Não, eu olho lá e falo, tem esse terno aqui, não quero usar. Não usa? Pode usar. Mas ela fala outra pessoa. Uma outra pessoa.
Vamos lá. Muito bem, o alerta aqui é o amor ao dinheiro, a origem de todos os males. Ele diz que aqueles que assim procedem, ou seja, cobiçam dinheiro, desviam-se da fé e sofrem. É por isso que a riqueza sem a bênção do Senhor traz dores. Traz dores. E em contrapartida, o trecho orienta que os homens de Deus devem fugir dessas coisas e buscar a justiça, a piedade, a fé, a paciência e a mansidão. E essas coisas que muitas vezes não são valorizadas em nossas épocas atual, porém são valiosíssimas para Deus. A sociedade não valoriza. Até porque quando você vai no emprego, ele quer colocar na tua cabeça que você pode tudo, que nada pode te impedir. É coach. Eu te digo, você não pode tudo. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu tiver que passar por cima da Letícia para me dar bem, eu abro mão. Eu abro mão. Se eu tiver que passar por cima do irmão Edilson para conquistar alguma coisa, eu abro mão. Porque eu sei que Deus tem muito mais para mim. Deus, ele tem muito mais para me dar. A justiça de Deus virá sobre mim e eu serei abençoado por Ele. A questão é que nós não colocamos a fé no Senhor e queremos fazer as coisas por nós mesmo, e isso nos traz a cobiça, a soberba, e isso vai gerar uma falta de fé, falta de amor, e nós vamos cair na fé. Quem está entendendo isso, irmãos? Só fica aí que ela esfria na fé, né? Ixi! E como esfria? Tem pessoas que se pegar dinheiro só vai viajar, irmãos. Acabou o culto, acabou a obra, acabou tudo. Não vai ter tempo para nada, porque vai ter condições de fazer tudo. Esquece de Deus, acha que está tudo certo, acha que está tudo bem. Fala assim, tem tudo que eu entendi. Só que essa riqueza, em um determinado momento, vai trazer dores. Por isso que muitas das vezes Deus nem abençoa, nem dá, né? Até porque às vezes as pessoas acham que bênção é ter. Às vezes bênção também é tirar. Não. A bênção não é só sim. A bênção também é não. A bênção não é só saúde, às vezes é enfermidade. Apóstolo Paulo foi abençoado com espinho na carne. Então, e muitas das vezes as bênçãos para alguém é uma Mercedes, para outra é só uma bicicleta. Tem gente que não quer carro, só quer andar de pé. A bênção, a maior bênção que nós podemos ter é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Ele tinha uma deficiência. Eu vou colocar para você ver aqui, que eu não lembro onde está escrito. Foi me dado um espinho na carne. Eu não sei dizer para você qual é o espinho da carne, se é algo na coluna, se era a vista dele, que ele era quase cego, alguma coisa, né? Paulo, tanto é que ele tinha alguém que escrevia. Eles tinham aqui, e Deus não tirou. Deus falou assim: a minha graça te basta. Deus não tirou. E para que não me exaltasse pela excelência da ciência, porque Paulo chegou ao terceiro céu, irmãos. Paulo ele teve contato com Deus, mas para que ele não exaltasse, foi-me dado um espinho, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha, procura aí, a minha graça te basta, tá bom? Vamos lá. É por aí mesmo. Dá sequência aí. E disse, ele pediu ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho, tira essa enfermidade de mim. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto mais fraco eu for, mais o Senhor vai me exaltar, porque eu não vou ter força de me exaltar. Eu vou olhar para mim e ver, poxa vida, eu sou dependente de Deus. E sem ele eu não vivo. Só lembrando de Cristo e sem ele não vivo. Sem Ele, eu não vivo. Está respondido, filho? Muito bem. Possuir bens não é pecado, certo? Sim. Sim ou não? Sim. Possuir bem é pecado? Não. Mas o coração não pode se corromper com desejos de cobiça, poder e soberba. Coloca Salmo 131. Tá batendo de fogo? Pode fogo dele. Olha como Davi fala com Deus. Salmo: Senhor, o meu coração não se elevou, ou seja, não é soberbo, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Em outra versão: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi estava dizendo: Senhor, o meu coração ele é tranquilo, eu não vou atrás das coisas grandes, eu não quero muita riqueza, eu não quero nada. Até porque, irmão, nós temos que entender que quando Davi pecou e quando Saul veio pecar também, Saul não se arrependeu. Saul rasgou as vestes de Samuel quando ele disse assim: ó, você foi rejeitado e Deus vai tirar a tua coroa. Quando ele diz que ia tirar a coroa, ele se revoltou, rasgou as vestes de Samuel. Ele não se arrependeu por causa do pecado, ele se arrependeu por aquilo que ele ia perder. Davi não. Quando o Senhor disse a ele: Senhor, tira de mim o meu trono, tira da minha coroa, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Davi se arrependeu pelo pecado cometido. Sim. Saul não. Saul se entristeceu pelo que ele ia perder. E agora Davi fala: olha, o meu coração não é soberbo, eu não sou arrogante, os meus olhares não andam procurando as coisas grandes e coisas maravilhosas demais para mim. Eu não quero coisas grandes para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Assim a minha alma, ou seja, a criança chila de fome, coloca nos seios, ela amamenta, se acalma, e a mãe pega ela no braço e ela se acalma e descansa. E diz: é a mesma coisa, basta a minha porção do dia e eu me deleito como uma criança se acalma, sabendo que quando eu precisar novamente, a porção do meu dia vai estar lá. Aleluia. Em outras traduções. Certamente que Perdão. me tenho... Isso aqui mesmo. Perdão. Comanda. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada, ou satisfeita. Eu não preciso de mais nada. Eu não busco coisas grandes. O que eu tenho está de bom tamanho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Filha, você é abençoada por Deus. Tem tudo. Tem tudo. E uma expectativa. O que nos move não são as expectativas? Sim. Agora me fala uma coisa. Quem somos nós ou o que nós somos? Quem somos nós? Observamos que a característica do soberbo é considerar-se melhor que os outros, desprezar os outros, anseiar por ser reconhecido como maior do que os outros, pensar e agir como se estivesse acima de todos, ser extremamente vaidoso, quer ser honrado, seja por Deus,
porém para ser exaltado precisa ser humilhado. Ou seja, se você quer ser honrado por Deus, a soberba tem que cair. Por quê? Nós precisamos nos humilhar no Senhor para ser exaltado. Coloque 1 Pedro 5,6. Aí você vai entender esse versículo. Para Deus te exaltar, nós temos que se humilhar. Olha lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui eu já falei para vocês, algumas pessoas acham que essa humilhação aqui, Cláudio, é aquela de eu humilhar, a Letícia me humilha. Seu careca. Eu falar, fica. É Deus que vai me honrar. Deixa, espera, Deus vai me honrar. Não é essa humilhação. Aqui, humilhar debaixo da potente mão de Deus é chegar diante dele e se derramar: Senhor, tira de mim a soberba. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu vivo pecando e eu quero que o Senhor me dê graça para suportar e vencer as tentações. Eu não sou nada, eu preciso de Ti. Venha em mim o Teu Espírito para que flua o fruto do Espírito em mim. Humilhar-se é reconhecer que você precisa se despir das obras carnais. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E se você chegar nesse sentido, ao seu tempo Ele vai te exaltar. Te exaltar. Eu prego bem, eu canto bem, eu falo bem. Sem minha igreja não vai. Sem minha igreja não vai. Ninguém não vai. Você só tá aqui porque eu dou. Você só tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu sou é pela graça de Deus. Se eu canto bem, é para a glória de Deus. Se eu prego, é Ele quem inspira pelo Teu Espírito. Tudo que eu tenho não cabe a mim. Eu só administro. Eu só sou mordomo. É tudo dele, porque é Ele que me deu. Se Ele me desligar da tomada, eu paro. Mas quem nós somos então? Quem somos nós? Coloca para mim Tiago 4. Olha o que nós somos, Wanda. Tiago 4. Achou? 4, versículo 13. Eia agora vos que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Espera aí, não vai mais não. Eu enquanto o Cláudio fala: Cláudio, amanhã nós vamos a tal cidade, lá nós vamos fazer um grande negócio. Vamos lá, ganhar. E de lá, nós vamos passar um ano. E nós vamos contratar várias pessoas. E nós vamos ganhar. E ganharemos muito dinheiro. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em outras traduções, você não é nada, você não sabe de nada, você não sabe o seu dia de amanhã. Você é como uma neblina, é como um vapor que do jeitinho que aparece de manhãzinha, o sol nasce, se dissipa e se acaba. Se você tiver que fazer alguma coisa amanhã, se Deus quiser, e Deus me dá graça, e me dá saúde, e abrir as portas, em nome de Jesus, nós vamos lá e vamos ser vitoriosos nesses negócios que nós precisamos fazer. Glória a Deus. Mas tudo é para a glória dele. Mas o soberbo não. Eu vou, eu faço e aconteço. Eu sou bom de marketing, eu sou bom de conversa, eu sou bom de administrar. Nós vamos fazer, nós vamos arrebentar. Daqui um ano, Cláudio, nós estamos bem. Daqui um ano, amanhã vai dizer que nem a parábola: tolo, louco, hoje à noite ferirão a tua alma. Jesus. Hoje à noite feriremos a tua alma. O que mais nós somos? Gênesis 3, 19. É a sequência daquele estudo, tá?
No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosse tomado por quanto és? E em pó? O que nós somos? Pó. Nada. Você vai ver que é pior que isso ainda. Nada. Eu não sou nada. Do mesmo tempo que eu estou aqui, amanhã eu posso estar velando aqui, tá bem? Aqui, ó. Caixão aqui. Deus me livre. É carinha dela. É só para vocês terem uma ideia, irmão, que nós não somos. Vou fazer esse gostinho. Não vai não? Desejo carnal, não. Salmo 103. O que nós somos? Pó. Pó. 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos? Pó. Coloca o outro, 15. Quando ao homem aos seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. 16. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. E tem mais. Somos pó, ele fala. Lembra que você é pó e se você se sente um pouquinho melhor como flor, mesmo a flor lá no campo, bonita, linda, maravilhosa, todo mundo fala que linda, que formosa, vem um vento, leva embora, que ninguém vai olhar e nunca mais vai lembrar de você. Imagina na flor do deserto, na roda, Não importa quem você é, nós não somos nada. Olha lá, Eclesiastes 12, 7. Vida, filho, de fé. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. O que é de Deus volta. É por isso que nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, sem todos estes desejos carnais, e com um corpo corruptível, é Deus quem vai trazer para ele, e se vai ser dele, nós seremos arrebatados e encontrar com ele nas nuvens, porque nós vencemos a cobiça, a inveja, a soberba, fomos piedosos, amorosos e principalmente não nos corrompemos, não negamos a Cristo e perseveramos na fé. Aleluia, Jesus. Quem mais somos? Vamos continuar. Salmo 144, 4. Tá gostoso? Aleluia, uma delícia. O homem é semelhante à vaidade. Ou seja, o que é vaidade? É coisas ilusórias. Ilusões. O homem é semelhante à ilusão. Os seus dias são como a sombra que passa. Gente, vocês estão entendendo? Quem é eu e quem é você? Nada. Ó, coloca para mim. Agora você vai ver. Você falou que nós somos nada? Você vai ficar triste. 41, Isaías 41, 24. Isaías 41, 24. Eis que sois menos do que? Nada. Quem disse ali? Deus. Mas como que nós somos menos que nada, sendo que nós já somos nada? Para você ver que quando você achar que você é nada, você é menos que isso ainda. O pecado corrompeu-nos. O nada é nada. Nós somos o nada corrompido. O pecado, a trajetória do homem. E Deus nos amou de uma tal Mesmo sendo que nada. veio buscar, mesmo nós sermos menos do que nada. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscitei ao monte norte, irá de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como oleiro pisa o barro, os pisará. Vamos lá?
Jó, tudo bem. O que nos faz ser algo? Agora você vai entender. O que nos faz então ser alguma coisa? Ou fazer algo sem causar dores. Ou seja, como nós podemos ser algo então? Como que nós fomos tão amados? Lucas 18, 9 e 14. Põe pra 9, versículo 9 aí. O que nos faz ser algo ou fazer algo sem causar dores é somente termos paz com Deus. A única coisa. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que estava do lado dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de longe, nem lá perto ele estava com vergonha, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será, e qualquer que a si mesmo se humilha será. Entendeu? Humilhar debaixo da potente mão de Deus? Ó, o Senhor é tudo na minha vida. Muito bem. Salmo 127. Está acabando já, irmão. Falta só 10 minutinhos. 10 minutinhos. 127. Tá aí. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Põe o 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, se Deus não tiver no negócio, irmãos, pode colocar 1000 vigias na cidade, ela será sitiada. Não são os vigias que vai dar segurança à cidade, é Deus. Não adianta você trabalhar dia e noite, comer um pão de dores. Põe lá o 3, filho. O 2. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Ou trabalhar. Não adianta. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, descansa no Senhor. Trabalha sim. Mas muitas pessoas acham, irmão, eu não posso ir hoje, porque eu estou trabalhando. Não tem um tempinho para Deus. Só quer ganhar, trabalhar, e pode dar um tempinho para Deus. Ou seja, tem tempo para tudo, menos para Deus. Só não tem uma coisa: não tem uma noite tranquila. Não dorme, está sempre preocupado, está sempre correndo atrás de alguma coisa para resolver alguma coisa. Ele não vê, ele vê a mão de Deus sim, algumas vezes vê a mão de Deus, mas está sempre dormindo, preocupado o que vai ser dele o amanhã. Angústia. Não entrega na mão do Senhor. Ele acha que ele tem que resolver, é ele quem faz. Se ele não trabalhar que nem um doido, não vai acontecer nada. Ei, existe um momento na nossa vida que nós nos excedemos. A nossa mente, ela começa a nos robotizar, e nós começamos a ser escravos de nós mesmos. E se nós somos escravos de nós mesmos, eu passo a ser o meu Senhor. Eu perdi o meu domínio. Deus já não está sobre a minha vida, a minha fé se corrompe. E Deus, ou você adora a Deus, ou ao dinheiro que é mamão. Ou você busca a Deus, ou busca o dinheiro que é mamão.
há dois senhores. É o Deus do dinheiro. Nós precisamos entender isso. Eu preciso entender que eu preciso ser mordomo até do meu tempo. E Deus, Ele precisa do seu tempo, o seu momento com Deus. Tá, mas o que nos faz digno? Então é humilharmos debaixo da potente mão de Deus. João 15, 5. Terminando. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu só tenho que querer, né? Você vai ser uma grande psicóloga, mas sem Deus, tudo que você possuir vai te causar dores. Você é uma grande costureira, e eu sou testemunha disso. Mas sem Deus, tudo que você possuir vai te causar dores. Você é uma grande cabeleireira, você é uma grande faxineira, mas sem Deus, tudo que você possuir vai te causar dores. Você é um grande negociador, mas sem Deus, tudo que você conquistar vai te causar dores. Ou seja, nunca a angústia vai sair do teu peito, da tua alma. Nunca. Você nunca vai ter o sono dos justos. Da paz. Olha o que Jó fala. Coloca para mim Jó 8,14. Quem somos nós? Cuja esperança fica frustrada, a sua confiança será como a teia de aranha. Ou seja, cuja esperança fica frustrada e a sua confiança, nós, como a teia de aranha, é frágil. O vento vem e leva tudo. Coloca o versículo 3. Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele perverteria a justiça? Não. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Não é aí, filho? É 8,14. É 8, põe o 13. O 3, aí. O 12, põe o 12, no versículo aí. Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva, se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de o caminho de todos aqueles que esquecem. Como que é? Volta no versículo 12. Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva, se seca. Toda erva se seca. A nossa vida seca. O homem seca, perde a vida. Assim são os caminhos de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. Cuja esperança de quem? Do falso. Cuja esperança fica frustrada. E a sua confiança será como a teia de aranha. Frágil. Qualquer vento se dissipa. Nós precisamos entender que Deus, Ele é tudo. Olha, eu vou correr aqui. A humildade é uma qualidade importante que leva a reconhecer que a vida depende de Deus. O humilde reconhece que sem Deus não há nada e que todos os seus talentos e sucessos e efeitos vêm de Deus. Porém, podemos entender que somos fortes em Cristo. E como eu posso me fortalecer em Cristo e dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E esse momento que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, alguns pregadores pregam como se fosse um up, prega como se fosse um Superman, prega como se fosse o Super Paulo, e Paulo estava passando dos seus piores momentos. E ele diz, eu vou suportar. Por quê?
Eu tudo posso, não sou eu, mas eu posso porque é Ele que me dá as forças. É Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem abre, é Ele que fecha, é Ele que levanta, é Ele que derruba, é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele que nos levanta, é Ele que nos alegra, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é tudo Ele. Aleluia. É tudo Ele. Nós não somos nada, você não é nada. Tudo, cada passo que você dá, é Ele dizendo, pode dar, eu deixo você dar. Mas a hora que Ele dizer, acabou, acabou. Tem um hino que fala, se desligar na tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Não é assim? A hora que desligar da tomada, a sua arrogância, a sua soberba, acabou. Vai cair por terra. E quanto maior é a soberba, o tombo é maior também. E todos nós vamos passar por esse processo. Então, em nome de Jesus, faça que nem o salmista: deito, durmo e me levanto. Porque Deus... Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes pousar em segurança. Segurança. Não, mas não é bem assim, não. É, olha só. Salmo, eu acho que é aqui. Eu esqueci esse versículo. É sim, mas eu marquei aqui. Mas coloca para mim aí, filho. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor se tentou. Eu deitei e dormi porque o Senhor... Vou procurar o Google aqui, irmão. O Google é bom. A minha cabeça já não é mais a mesma, irmão. Aqui, ó. Salmos. Põe lá pra mim. Salmos 3. 3:5. 3:5. 3:5. Eu me deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Ou seja, eu sei quem está comigo. Eu deitei, dormi, acordei e hoje eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar, porque eu sei quem levantou e quem me deu vida e quem me está comigo. Aleluia, Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Tudo está nas mãos de Deus. Salmo 93, põe para mim, versículo 1 e 2. Agora temos de eu falar Neemias. Salmo 93, 1, 2. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmando e não poderá vacilar. 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Ele é. Ele é. E não tem outra forma. Colossenses 1,17. Tudo está nas mãos de Deus, tudo é dele, tudo para ele, irmãos. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas, e todas as coisas subsistem por, e ele é a cabeça do corpo, daí é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele tem tudo, ele é pleno, ele tem o poder, ele tem a glória, ele é o primogênito dos mortos. Por que isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e nós vamos seguir a mesma linha. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do morto, o primeiro, nós também seremos ressuscitados, mas desde que nós não nos corrompemos pelas coisas desse mundo, pelas coisas materiais, pela cobiça, pela avareza, pela inveja, pela soberba. Entender que Deus está acima de tudo e que nós não somos nada. E se ainda vivemos hoje, é porque Ele nos concedeu essa dádiva. Aleluia. Ponha isso. Ele está acima de tudo. E como que eu posso agradar a Deus então?
em meio às aflições, se fortaleça no Senhor. Coloca para mim Isaías, eu não vou ler Neemias porque não vai dar tempo. Isaías 40, 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criação dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento, dá força ao e multiplica as forças dos que não têm nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Calai-vos perante mim, ó ilhas e ó povos, removem as forças, chegue-se e então falem, cheguemo-nos junto ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento do seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem nos dá força? Senhor, Senhor. Então nós temos que colocar a nossa confiança totalmente no Senhor e não nas coisas. Vamos valorizar a Deus e usar as coisas. E não se apegar às coisas, mas vamos se pegar às coisas divinas. Não se apegar à minha própria vontade, mas ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele vai agir na tua casa. A Wanda deu um testemunho ali fora que eu posso falar? É. A Wanda ficou impressionada com ela. As atitudes mudam. As atitudes mudam. Olha aí.